Olá, amante do terror. Você já ouviu falar da lenda de Ratman, o Homem-Rato? Se sim ou se não, eis-me aqui para falar sobre ele. Uma equipe da SWAT recebeu uma missão para localizar e prender os indivíduos que estariam envolvidos em um tráfico organizado dentro de um armazém abandonado. Armazém esse que estaria sendo utilizado como laboratório. Porém, ao chegar lá, a equipe não encontrou entorpecentes, e sim algo muito pior, muito mais sombrio. Uma série de cadáveres brutalizados, a maioria deles sem os olhos. Junto deles, várias TVs rodando fitas VHS antigas. A mais importante dentre elas é a de uma reportagem que traria à tona uma suposta lenda urbana de uma cidade local, a lenda de Ratman. Or just the net to frequent users. Today, millions of Americans have personal computers and can access the net for a modest monthly fee. And in local news, a number of Westerville residents have come forward with stories of a mysterious figure they're calling the Ratman. Os moradores dessa cidade local viviam se queixando de barulhos estranhos por aí, principalmente durante a noite, onde eles eram ouvidos mais vividamente. Esses sons pareciam vir do esgoto, e não demorou muito para um boato começar a se espalhar, de que teria algo vivendo no subterrâneo, e poderia ser uma pessoa, um animal ou até uma criatura desconhecida e potencialmente perigosa. A repórter chamada Holly Marciano, junto do seu parceiro cameraman Jeff, entrevistaram diversas pessoas da cidade, e cada uma tinha suas próprias convicções e teorias sobre o que seria. Geralmente elas dizem que ele vive nos esgotos, e que se você apontasse uma luz para ele, o mesmo desapareceria, pois não quer ser visto. O primeiro entrevistado disse que estava andando pela rua quando ouviu barulhos estranhos e olhou para o esgoto, conseguindo ver Ratman, que olhou para ele de volta como se ele fosse um palhaço, e logo em seguida desaparecendo. O segundo diz que a sua teoria é que seja algum tipo de maluco que tenha escapado de um sanatório local e que se escondeu no esgoto para que não seja encontrado. Uma teoria certamente válida, afinal, quem tentaria procurar em um sistema de esgoto enorme? O terceiro é aparentemente um padre. Ele acredita que isso possa ser um sinal do próprio Jesus Cristo e que em breve os pecadores terão o que bem merecem. Nada muito além disso. E o último é um homem estranho com um fuzil de assalto. Ele diz que viu Ratman na entrada do esgoto e depois fica os observando de longe, sem mover um músculo sequer. Bem bizarro. Depois de relutar um pouco, os dois acabam fazendo a matéria do lado de dentro, mas ainda perto da entrada. Mas, antes que Holly pudesse terminar de falar, Jeff acha que viu alguém mais adentro do esgoto e vai lá investigar com a câmera. Eles descobrem que aparentemente tinham pessoas vivendo lá dentro do esgoto, no meio da sujeira, dos insetos e dos ratos. Daí, Holly teve uma ideia. Ao mesmo tempo que fazer a matéria do Ratman, mostrar as condições das pessoas que moravam lá dentro daquele esgoto e corajosamente, ou tolamente, adentram mais a fundo nas profundezas daquele lugar medonho e nojento. Andando por um tempo, Jeff vê uma barraca no canto da parede e vai ver o que tem dentro. E, para surpresa dele, tinha alguém dormindo. Ele toma um susto e quer ir embora dali imediatamente, mas é convencido por Holly a ficar e completar a matéria. Afinal, eles não tinham ido lá à toa. A pessoa que estava lá dentro era um homem velho, que estava coberto por uma substância preta que parecia lodo, misturado com várias outras coisas que acho melhor nem mencionar aqui. O negócio é que ele estava em condições péssimas, dignas de alguém que vive no esgoto. Mesmo assim, a mulher ainda tenta entrevistar o velho. Ele diz que o nome dele é Bill. Quando ela pergunta o seu sobrenome e depois se tinha mais pessoas além dele naquele esgoto, ele simplesmente responde Ratman. Holly não entende direito e pergunta se ele na verdade tinha falado Ratman e que se ele era o tal. O homem não responde nada, apenas olha para ela e sorri, soltando um líquido preto pela boca. Holly e Jeff já percebem um perigo que se meteram e saem dali rapidamente. Porém, tarde demais, pois os dois acabam sendo sequestrados. Holly e Jeff acordam em um lugar desconhecido no sistema de esgotos. Quem está filmando não é mais Jeff, e sim uma outra pessoa.
Holly tenta dialogar com essas pessoas, mas sem sucesso. Elas parecem estar convictas do que estão fazendo e do que acreditam. A mulher diz para elas que pode as ajudar, contar a sua história para o mundo e assim poder dar uma vida melhor para elas, porque até então Holly acreditava que aquelas pessoas eram simples moradores de rua, mas ela estava bem enganada. Era uma situação muito pior do que ela poderia imaginar. Um daqueles presentes do local pergunta para ela como exatamente ela achava que poderia os ajudar, e ela responde aquilo que eu falei, que poderia contar as suas histórias para o mundo. O que o homem responde é que eles mesmos podem contar as suas histórias. Well, I believe it's a sign from Jesus. Sabe aquele suposto padre que vimos no início? Então, ele é o indivíduo que disse isso. Ele estava junto daquelas pessoas e diz que agora eles servem a um novo Deus, e seu nome era Ratma. Jeff acorda e barulhos estranhos são ouvidos no fim de um pequeno túnel. A luz revela uma criatura no fundo, cuja não gosta da luz da câmera, e então a pessoa que está filmando desliga. O padre então chama a criatura para iniciar uma espécie de ritual macabro. A coisa se aproxima, revelando a sua aparência grotesca, uma mistura de humano com um rosto distorcidamente parecido com o de um rato, que logo podemos deduzir que seja o tal Ratman, ou Ratma. O Homem-Rato então cospe uma substância preta que de início parece ser inofensiva. O padre pega uma parte dela com um recipiente e recita a frase em nome de Ratma. In the name of Ratma. E despeja no rosto de Jeff. O líquido preto logo se revela ser altamente corrosivo, queimando instantaneamente o rosto de Jeff, o matando. Agora tinha chego a vez de Holly. O homem explica que ela não está testemunhando algo simples, e sim o começo de uma nova era, onde somente os justos se erguerão e os pecadores perecerão na ruína. Ele diz que o amigo dela não era digno de ascender, mas que se ela for, vai participar de uma espécie de revolução planejada pelos seguidores de Ratma. Ao invés de fazer a mesma coisa que fez com o Jeff, dessa vez eles a levaram diretamente a Ratma para que o líquido preto fosse despejado direto da fonte. Porém, ao contrário de Jeff, o rosto dela não derrete, apesar de ter sido direto da boca dele. Isso significa que, de acordo com eles, ela é uma pessoa digna. As notícias sobre o desaparecimento da repórter se espalharam rapidamente, mas não por muito tempo, porque logo em seguida ela foi resgatada pelos bombeiros. Holly estava em condições péssimas, coberta pela substância e outras camadas de sujeira. Nada parecido com um Bill, mas ruim o bastante. Claro que o resgate virou notícia, e ela voltou a trabalhar normalmente no veículo de reportagem. Quanto a Jeff, eles o deram como desaparecido, porque o corpo dele nunca foi encontrado, assim como todas as outras pessoas envolvidas em seu sequestro e assassinato. Mas aí você me pergunta se a mulher conseguiu sair sem nenhuma sequela, e eu te respondo, claro que não. Claro que aqueles loucos não iriam deixar ela ir sem ter nenhum plano em mente, ainda mais com a ideia de fazer revolução. Então, que melhor pessoa para espalhar a palavra de Ratma do que uma repórter? Dito e feito. Primeiramente, que ela estava mais bem aparentada do que deveria. Nem parecia uma pessoa que acabou de passar por uma experiência traumatizante. Claro que não se sabe quanto tempo se passou desde o incidente, mas mesmo assim é estranho devido à magnitude da situação. Mas enfim, ela vai dar reportagem e começa a falar coisas sem sentido, utilizando o termo Ratma em toda a frase que ela fala, como mensagens subliminares nem um pouco subliminares. De uma hora para outra, o semblante da mulher muda e parece que ela está passando mal. Da boca dela, sai aquele mesmo líquido preto que saiu da boca do Bill e do próprio Ratman. De uma pequena quantidade, ele vai para um jato poderoso, direcionado para o rosto do parceiro dela, que assim como o de Jeff, começa a derreter instantaneamente. As pessoas da produção ficam desesperadas e saem correndo dali, e Holly age como se nada tivesse acontecido, primeiro falando sobre os esportes, depois virando para a câmera e soltando a sua frase final. Todos saúdem a Ratma. Hail Ratma.